E pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é mais para vocês lembrarem algumas coisas básicas aí de trigonometria. Triângulo retângulo, as razões seno, cosseno, tangente, semelhança, alguma coisa desse gênero. Para dar uma geral, né? Antes da gente começar a ver seno, cosseno e tangente, no ciclo trigonométrico, senão também não adianta. Se você for entrar já numa matéria mais avançada e você ainda tem dúvida no básico, então não adianta. Vamos fazer um resuminho rápido aqui, vocês vão acompanhando, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, olha, o título que a gente vai tratar aqui, né? Vamos colocar aqui. Né? Nós vamos falar sobre o triângulo retângulo. Só para lembrar rapidinho. O que é o triângulo retângulo? É todo triângulo que possui um ângulo reto. Ah, só um? Lógico, não pode ser mais, né? Então só pode ser um. Então aqui, olha, a partir da hora que você tem um triângulo assim, ó, tá? Ó, você vai ter aqui o ângulo reto e você vai ter, que eu vou chamar de A, B e C, e vai ter os nomes especiais. Então, por exemplo, você tem esse triângulo aqui, esse aqui é um triângulo retângulo. Esse aqui é o ângulo reto e você vai ter outros dois ângulos. Vou fazer até de outra cor aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, esse ângulo aqui alfa, por exemplo, e esse ângulo aqui beta, tá? Por exemplo, você tem esses dois ângulos. E tem aqui esse ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa, a gente sabe que a soma... Esse aqui está de vez em quando de rosca, viu? A gente sabe que a soma, ó, dos ângulos internos de um triângulo, né, é sempre o quê? 180 graus. Então, se eu pegar qualquer triângulo e somar os ângulos internos, dá sempre 180 graus. Então, nesse caso aqui, deixa eu fazer um beta decente. Nesse caso aqui, ó, desse triângulo que eu tenho aqui, ó, você vai ter a seguinte coisa. Você tem que alfa mais beta é igual a 90 graus. Por quê? Porque a soma dá 180. Se o ângulo que está no vértice A já é 90, os outros dois juntos vão dar 90 graus também, tá? Então, nesse caso, a gente acaba chegando a essa conclusão no triângulo retângulo. Outra coisa importante são os nomes, né? Que a gente vai dar, que são nomes especiais. Então, sempre que você tiver o triângulo retângulo, ó, o lado que está oposto, tá aqui, ó, de frente ao ângulo reto, ele recebe sempre o nome de hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo possui uma hipotenusa, porque só tem um lado que está oposto ao ângulo reto. O oposto é aquele que está de frente. Fora a hipotenusa, você tem os dois outros lados que sobram, que são os catetos. Tá? Tem cateto, aqui tem outro cateto. Tá certo? Ó, são esses dois aí lados que sobram. Então, tirando a hipotenusa, os outros dois lados que sobram são os catetos. Além disso, vamos deixar essa página só para fazer essa parte teórica, você vai ter o seguinte, suponha que você vai ter esse mesmo triângulo, vamos mudar aquele de cor e fazer ele maior. Ó. Suponha que você tem esse mesmo triângulo aqui, ó. Tá? Aqui é o ângulo reto, portanto, aqui vai ser a hipotenusa. Tirando esse ângulo reto, você tem esses outros dois ângulos. Então, vamos supor aqui tem esse ângulo aqui, vou pegar esse ângulo aqui, alfa. Então, em relação ao ângulo alfa, aqui é cateto, tá? Aqui é cateto. Então, isso aqui é para qualquer ângulo, para qualquer situação. Agora, se eu for pensar em relação ao ângulo alfa, tá? Ó, em relação ao ângulo alfa, tá? Ao ângulo alfa, você vai ter a seguinte coisa, aqui é A, aqui é B, aqui é C, tá? Você vai ter a seguinte coisa, o AC, ó, ele vai estar de frente para ele, ó. Ó, vai estar de frente. Então a gente chama de cateto oposto. Só que ele é oposto a quem? Alguma coisa, oposto a o alfa, tá? E esse outro cateto que sobra, que não é oposto, que ele faz parte do ângulo, porque lembra que o ângulo é um V assim, né?
Aqui está o ângulo, aqui está um bracinho do ângulo, aqui outro bracinho. São dois lados que formam o ângulo. Então, nesse caso, um dos lados vai ser a hipotenusa, o outro que sobra vai ser cateto. Então, vai ser o cateto adjacente. Adjacente quer dizer ao lado, tá? Cateto adjacente. Então, em relação ao alfa, então cateto adjacente a alfa, né? Se fosse outro ângulo, seria outra coisa. Então, lembramos isso daí, tá? O triângulo retângulo tem sempre três lados, que é triângulo. Um deles é a hipotenusa, sempre ao lado oposto ao ângulo reto, independente da posição que esteja o triângulo, ele não precisa estar nessa posição. Os outros dois lados que sobram são os catetos. A soma de qualquer triângulo, dos ângulos internos, sempre vai ser 180. No caso do triângulo retângulo, que já tem um ângulo de 90, que é o ângulo reto, os outros dois ângulos que sobram sempre somam 90, tá certo? Casos de nomes especiais. Quando eu pego um dos ângulos como referência, sem ser o ângulo de 90 graus, né, ou alfa ou beta, sem ser o ângulo de 90, eu vou ter os catetos com nomes especiais de acordo com a posição em relação ao ângulo. Então, por exemplo, o cateto que está de frente, aqui, ó, que nós colocamos aquela hora, né? O cateto aqui, ó, esse cara aqui, ó, que está de frente ao alfa, ele chama-se cateto oposto, porque oposto quer dizer de frente, né? E adjacente aqui, ó, é o que está ao lado, que faz parte. Então, o ângulo alfa, ele é formado por este e por este lado. Ó, esses dois lados formam o ângulo alfa. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? É o que faz parte dele, tá? Exclui-se a hipotenusa. Deu para lembrar isso daí? Então, vamos continuar, para a gente ter uma continuidade desse assunto. Eu vou abrir aqui uma outra tela, aqui, né? Vamos colocar um plano de fundo também quadriculado. E vamos ver o seguinte: semelhança de triângulos, né? Vamos lembrar o que é semelhança de triângulo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um triângulozinho pequeno aqui, ó. Se tudo der certo, né? Ó, um triângulozinho pequeno. E aqui. Vou fazer agora proporcionalmente um outro triângulo aqui, ó. Esse aqui. Agora eu vou fazer um grandão. Vou fazer um maiorzinho aqui, ó. Então, aqui, de vez de ter 3, vai ter 6. De vez de ter 4, vai ter 8. Tentando fazer assim certinho. E assim por diante, eu vou poder fazer vários e vários e vários e vários triângulos, tá? Vamos fazer de conta que isso aqui também é proporcional aqui. Opa, ficou medonho. 3, 6, 9, 18, 12, 3, 6, 12. Aqui, ó. Então, suponha, tá, sem escala, mas só que eles sejam semelhantes. O que são semelhantes? São triângulos proporcionais. Quer dizer, você aumenta os lados, aumenta todos. Os ângulos se mantêm iguais. Então, por exemplo, esses três triângulos são proporcionais, por exemplo, aqui mede 3, aqui 4. Isso aqui é um triângulo retângulo clássico, 3, 4, 5. Aqui, por exemplo, vamos aqui supor aí que eu, como eu falei, aí tá sem escala, né? Vamos supor que esse aqui maior, vou até apagar esse aqui, vai. Vou para esse outro aqui, ó. Vamos supor, tá? Esse aqui fosse 6, 10 e aqui é 8. Esse aqui vai ser 12, por exemplo, 20 e 16. Então, esses triângulos, eles são proporcionais. Ó, daqui para cá eu peguei os lados e multipliquei por 2. Então, de 3 ficou 6, de 5 ficou 10, de 4 ficou 8. Eles são iguais? Não, não são. Porque um mede 3, 4, 5, outro 6, 8, 10. Não são iguais. Mas eles são proporcionais. Esse outro triângulo embaixo, que eu multipliquei também por 2 para aumentar, ele é igual aos outros? Não é. Mas ele é o quê? Proporcional, tá? Ele vai ser sempre proporcional. Então, o que vai acontecer nisso? Quando acontecer essa relação entre esses lados, a gente fala que é proporcional e dá um nome especial, fala que eles são semelhantes. Então, aqui eu vou fechar o ângulo reto, ó. Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Então, todos eles têm o seguinte. Agora, em relação aos ângulos, embora os lados mudem, como ele fica proporcional, que ele vai aumentando e diminuindo proporcionalmente, os ângulos se mantêm. Ou seja, este ângulo aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, alfa,
é exatamente igual a esse ângulo alfa, que é exatamente igual a esse aqui. Os lados são diferentes, têm medidas diferentes, embora proporcionais, mas os ângulos são exatamente os mesmos, tá? Aqui, por exemplo, eu não sei quanto que é, mas eu vou chamar aqui de beta, se ele me deixar traçar, né? Então, aqui eu vou chamar de beta, aqui eu vou chamar de beta, tá difícil hoje escrever com esse negócio. Ó, aqui eu vou chamar de beta, e aqui eu vou chamar também de beta. Então, esses ângulos, eles estão todos eles o quê? Proporcionais, né? Eles vão tendo a mesma situação, a mesma proporção aí que você vai ter no exercício. Então, não vai mudar o ângulo, muda o lado. Então, o que que se verificou quando esses triângulos são proporcionais? Se verificou a seguinte coisa: se você dividisse esses lados, então aqui, olha, onde você tem o 5 você sabe que é a hipotenusa, e o 3 e o 4 são os catetos, tá? São os catetos. Então, vamos supor que eu pegasse assim, e fosse dividir os lados. Então, eu vou pegar aqui um triângulo genérico, aqui, ó, e vou dar nomes, tá? Esse aqui é A, esse aqui é B, C. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a seguinte conta. Vou fazer C dividido por A, tá? Se eles são proporcionais, a hora que eu divido C por A aqui, ó, vai dar 4/5. Se eu dividir C por A aqui, vai dar 8 sobre 10, e se eu simplificar, vai ficar o quê? 4/5. Esse outro aqui, se eu dividir 16 sobre 20, simplificando, vai dar 4/5. Então, o que que eles perceberam? Se eu fizer relações de razões, ou seja, divisões, vai dar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, ele vai perceber o seguinte, que quando esse ângulo for alfa, tá? Quando esse ângulo for alfa, aqui, ó, o ângulo é alfa, e ele dividir, por exemplo, o C, que é o cateto adjacente a esse ângulo, pela hipotenusa, tá? Dá sempre a mesma coisa. Dá sempre a mesma coisa, tá? Vai dar sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Então, o que que é que eles pensaram? Porra, se eu tenho aqui, olha, aqui é o valor, aqui não é, no caso não é o alfa, não é o ângulo, né? Deixa eu até apagar aqui. Ele vai ver que essas relações são todas iguais, tá? Então, o que que dá para você se tocar? Quando ele faz isso, vamos supor que ele faz essa divisão, dá um valor x, tudo bem? Ele percebe o seguinte, se eu pegar o triângulo pequenininho e dividir aqueles lados, vai dar sempre a mesma coisa. Se ele pegar o triângulo médio, vai dar a mesma coisa. Se ele pegar outro triângulo, também dá a mesma coisa. Então, o que que eles se tocaram? Da seguinte coisa. Vou abrir aqui uma outra tela para vocês. Tá? Vamos lá. Plano de fundo, vamos fazer o quadriculadinho. E vamos aqui abrir uma outra tela. Suponha que eu tenho isso aqui, ó. Tá? Eu tenho um triângulo retângulo, tá certo? Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou falar, por exemplo, que aqui eu vou ter, por exemplo, um ângulo alfa, tá certo? E vou fazer a seguinte coisa, vou chamar esse aqui de A, esse de B, esse de C, tá? Vou pegar um outro triângulo semelhante a esse, tá? Vamos fazer de conta que é semelhante. Aqui é alfa, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, eles são proporcionais. Aqui eu vou chamar de A1, C1, B1. Aqui é A2, C2 e B2. Então, o que que o cara percebeu? Que se ele pegar o C1 e dividir pelo A1, dá a mesma coisa que pegar o C2 e dividir pelo A2, embora o triângulo seja maior. Se tivesse um outro triângulo grandão aqui, ó, tá? Faz de conta que se tivesse um outro triângulo aqui bem grande, mas semelhante àqueles. Aqui é ângulo reto, aqui também é um ângulo alfa. Então aqui eu chamaria de A3, aqui de C3 e aqui de B3. Ele também vê o quê? Que dá a mesma coisa. Então ele chega à seguinte conclusão: se tudo isso daí der a mesma coisa, vamos supor que dê um valor x, se eu souber esse valor x, não necessariamente, mas eu vou precisar saber esses dois valores para chegar na razão. Eu consigo descobrir alguma coisa. Em outras palavras, tá? Em outras palavras,
Se eu tenho aqui esse triângulo retângulo, eu tenho esse lado que é A. Esse lado aqui eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, que esse ângulo aqui é alfa, e eu sei que esse ângulo alfa, quando eu divido o C, que eu não sei o valor, pelo A, dá sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sei que quando eu divido o C pelo A, o resultado, vamos supor que dê meio. Logo, se eu souber, por exemplo, o valor de A, aqui, por exemplo, vamos supor que o A é 8, eu já vou deduzir que o C é 4. Então, o que acontece? Se eu souber o resultado dessa divisão dos lados de triângulos que são semelhantes, ou seja, que possuem os mesmos ângulos internos, eu sabendo um dos lados e sabendo o resultado dessa divisão, eu consigo já descobrir isso daí. Então, o que ele vai ter aqui, para a gente terminar? É o que a gente chama de seno, cosseno e tangente. Então, para fazer a revisão, você vai ter a seguinte coisa aqui, ó. Vamos traçar aqui o nosso triângulo. Você vai ter aqui um triângulo retângulo. O ângulo reto está aqui, estou exagerando no tamanho dele. Aqui você tem alfa, aqui você tem beta. Aqui você vai ter a hipotenusa desse triângulo. Tá? Aqui você vai ter um cateto. E aqui você vai ter um outro cateto. Então ele descobriu o seguinte, que toda vez que você divide um cateto pela hipotenusa, um cateto pelo outro, se os triângulos forem semelhantes, não interessa o tamanho do lado, mas os ângulos são iguais lá dentro, o que acontece? Essas divisões dão sempre a mesma coisa. Então, se eu souber o resultado dessa divisão, eu consigo encontrar um dos lados. Então ele vai chamar essas relações o seguinte, ele vai chamar de seno de alfa, o resultado da divisão do cateto oposto ao ângulo alfa, tá? Do cateto, vamos aqui, ó, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Que no caso o cateto oposto ao ângulo alfa, aqui no caso vai ser quem? Vai ser, oh meu Deus do céu, vai ser o AB, tá? Que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Que é quem aqui é hipotenusa, é o BC. Então ele vai ver o seguinte, em todos os triângulos que possuírem esse ângulo alfa, sempre que eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, vai dar a mesma coisa. Então, se eu souber quanto que é esse seno de alfa, eu substituo o valor aí e calculo os demais, tá? As outras relações, ó, cosseno alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá? Isso vai ser o que aqui? O cateto adjacente, no caso, vai ser o AC e a hipotenusa vai ser o BC. E por último, a gente tem a tangente, que a gente abrevia assim, TG de alfa. Aqui eu vou fazer abreviar, você não vai dar para escrever, que é o cateto oposto, tá? Sobre o cateto adjacente. Que é igual, tá? Logo a tangente vai ser igual. Aí, nesse caso, o cateto oposto é o AB sobre o AC. Também a gente pode escrever que é seno sobre cosseno. Você vai ver isso daí. Então, essas relações é para vocês lembrarem. Vocês já aprenderam isso. Então, isso aqui foi só para dar um lembretezinho, tá certo? E qual que é a utilidade que o pessoal se tocou? Eles viram isso, que o resultado da divisão do cateto oposto pela hipotenusa vai cair no seno que a gente chama de alfa. E todos os triângulos que tiverem essa proporção, eles vão ter essa mesma relação. Eles vão ter essa mesma relação. Então, se eu souber o valor do seno, do cosseno ou da tangente de um determinado ângulo, eu sabendo o cateto, eu encontro a hipotenusa. Sabendo a hipotenusa, eu encontro os catetos. Eu consigo mexer com ele, eu não preciso mais saber os dois lados. E isso vai ser muito útil para a gente trabalhar. Tudo bem? Então, esse vídeo aí foi para dar uma lembradinha, né? Você vai anotando aí com calma, ó, vai dando os prints. Eu vou fazer até devagar.
introdução, se você quiser dar um print, triângulo retângulo, o que é hipotenusa, o que é cateto, hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, no caso do triângulo retângulo, como obrigatoriamente um dos ângulos é 90 graus, que é o ângulo reto, os outros dois somados dão 90, tá? Em relação a um ângulo, tá? Se eu pegar um dos ângulos, sem ser o ângulo reto, né, pessoal? Que você não tem grau, um dos dois, ou alfa ou beta, existe dois catetos que vão estar relacionados com aquele ângulo. O cateto oposto, que é esse daqui, ó, que é aquele cateto que ele não tem contato nenhum com os lados do ângulo, por isso que ele é oposto, e o cateto adjacente, que ele faz parte do ângulo. Ele não é hipotenusa, mas faz parte do ângulo, tá certo? Muito bom. Dá uma pausa, anota, beleza. Aqui eu dei o exemplo, né? Eu mostrei que se eu pegar o quê? 3 triângulos semelhantes, se eu dividir um cateto, por exemplo, pela hipotenusa, nesse caso eu pego esse cateto de baixo, né? Esse por esse, pegar os semelhantes e dividir, ó, sempre vai dar a mesma coisa. Aí que eles se tocaram. Porra, se eu sei que vai dar sempre a mesma coisa, então se eu souber esse ângulo e souber o resultado dessa divisão, eu não preciso saber mais os dois lados. Porque eu sei um dos lados, sei o resultado da divisão, eu acho o outro lado. Aí eles mostraram essa relação que eu acabei de fazer para vocês, ó, e chegaram nos nomes, né? Agora nós vamos aprender isso dentro do ciclo trigonométrico, tá? Isso aqui é para introduzir o vídeo. O próximo vídeo, nós vamos ver seno, cosseno e a tangente, primeiro o seno, cosseno, né, para o final a tangente, separado, no ciclo trigonométrico, tá? Então você tem aqui, ó, o seno, ó, que é cateto oposto sobre hipotenusa, como que se resolve, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre adjacente. Na tangente, você não usa a hipotenusa no cálculo, né? Ou pode até falar que a tangente, posteriormente, você vai aprender que é seno sobre cosseno. Qual que é a utilidade disso? Se eu souber o ângulo, souber o seno, o cosseno e a tangente, eu sabendo um lado, eu consigo encontrar os outros dois, tá? Se eu souber apenas um lado do triângulo e souber o ângulo dele, o seno, o cosseno, a tangente, eu consigo encontrar todos os outros ângulos, todos os outros lados que faltam. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi para lembrar, tá? E nos próximos vídeos já vão entrar já diretamente no ciclo trigonométrico, vendo seno, cosseno e tangente. Tá bom, pessoal? Até!